Salve, salve, meus amores! Eu sou a professora Floresta e eu quero agradecer a tua presença aqui no meu primeiro vídeo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, eu sou a professora Floresta, professora de capoeira, apaixonada por capoeira, licenciada em matemática, guarda civil municipal e apaixonada por leitura e conhecimento relacionado à nossa cultura afro-brasileira, ou seja, a nossa cultura negra. Então, se você ama esse tipo de conteúdo, fica comigo que esse canal é pra você. Fica comigo até o final desse vídeo, assiste tudo sem pular nada. E se você gostar do que eu vou te contar, aí sim você se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas se você não gostar do que eu vou te falar aqui e achar que eu sou só mais uma aqui no YouTube ou que eu não falei nada com nada, finge que a gente nem se encontrou hoje. Combinado? Então vamos embora começar esse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais da floresta que vos fala, é só entrar lá no Instagram, @florestalamp, e espiar o que essa menina apronta durante o dia. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre o baobá. Eu sei que já tem muito vídeo do baobá aqui no YouTube, porém eu quero trazer ele de uma forma muito diferente de tudo que você já viu. Hoje eu quero falar do baobá voltado para a escravidão, diretamente para a nossa ancestralidade do povo negro. De que forma o baobá chegou aqui no Brasil e qual é a relação dela com a escravidão e com a capoeira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, não pula, porque a mensagem só vai chegar completa para você se você não queimar a etapa. Então, preparado? Se ajeita aí na cadeira, deita na cama bem confortável e vamos viajar? Baobá, a árvore sagrada da vida, símbolo de resistência. E esse daqui veio diretamente da África para a cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Baobá, conhecida como a árvore símbolo do continente africano. Ela representa força, resistência e é conhecida como a árvore dos 1000 anos ou a árvore da vida. Para o povo africano, o baobá é sagrado. É como se ele fosse um elo entre o plano físico e o espiritual. O baobá pertence à família da Adansonia digitada, também é conhecido como calabaceiras ou embondeiro. Se você viajar pela África, você vai descobrir em cada cidade um nome diferente para o baobá. É uma das árvores mais antigas do mundo, podendo viver até 6.000 anos e alcançar até 25 metros de largura e de 20 a 40 de altura. Então, gente, o baobá é sim a árvore mais larga do planeta, a que possui o tronco mais grosso. Pensa só, no mínimo 100 pessoas para dar um abraço num baobá. Ela possui 8 espécies únicas no planeta todo, onde 6 são originárias lá de Madagascar, na África, uma se encontra no Oriente Médio e a outra na Austrália. Mas uma curiosidade é que o baobá ele foi geneticamente criado para viver em áreas muito quentes e de poucas chuvas, ou seja, quase deserto. Ele consegue sobreviver muito bem nessas áreas. Só que ele se adaptou muito bem ao clima de outros países, outras cidades, incluindo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mais precisamente no estado de Pernambuco, é o lugar que possui mais baobás plantados no planeta depois da África. Em Recife é a cidade com mais exemplares da espécie, chegando a 151 baobás. Inclusive no dia 19 de julho é comemorado o Dia do Baobá lá em Recife, onde os baobás são uma atração turística para quem vai visitar a cidade. Na África, o baobá consegue sobreviver nas altas temperaturas e na estiagem. A baixa quantidade de chuva é algo frequente em Madagascar. Mas Deus é tão perfeito que criou o tronco do baobá, que é tão largo, mais largo do mundo, oco. E essa oquidão não foi à toa. Essa oquidão faz com que o baobá consiga armazenar de 100 a 120 mil litros de água ali dentro no seu tronco, naquele imenso tronco. E esse tronco acaba saciando a sede de animais, de pessoas que passam por ali e do próprio baobá, que consegue sobreviver aquele período de seca justamente porque ele concentra essa água dentro dele como se ele fosse uma cisterna. Quando a água do baobá seca dentro do seu tronco oco, ali se faz uma morada, servindo para animais e até mesmo para as pessoas, daquele determinado lugar na África. Muitas pessoas também na África têm costume de fazer o baobá, enquanto está oco, de cova, como se fosse um cemitério para enterrar
alguém que ele quer que viva. Para os africanos, o baobá, além de representar a vida, também simboliza a fertilidade, a abundância e a cura. Tudo é aproveitado no baobá, desde as suas folhas até a raiz. Das folhas se faz uma salada que é comestível. Do seu fruto, macua, você pode comer o fruto ou fazer suco da polpa. As sementes se extrai o óleo e você pode assar e fazer até como se fosse uma castanha do Pará aqui pra gente. As suas raízes são medicinais, curadoras de vários males. A sua casca também tem propriedades medicinais. O seu tronco se faz cordas e instrumentos. Já foi constatado por vários cientistas que o baobá possui 6 vezes mais vitamina C do que a laranja e 2 vezes mais cálcio do que o leite. Então, gente, por isso que ele é a árvore da vida. Você lembra que eu te contei que o baobá é uma árvore sagrada para o povo africano? Então, toda vez que o griot daquela tribo, daquela comunidade falecia, ele era enterrado dentro do baobá. Com isso, as pessoas acreditavam que aquele griot viveria eternamente enquanto aquela árvore estivesse ali, 6.000 anos. E com isso, eles iam até o baobá toda vez que eles tinham que tomar uma decisão, toda vez que eles estavam em dúvida do que fazer, toda vez que eles precisavam pedir ajuda, eles chegavam até o baobá onde o griot estava enterrado e pedia ajuda, e conversava e pedia orientação. Para quem não sabe, o griot é o ser mais velho da tribo, que possui mais sabedoria. É ele que conta as histórias para os mais novos que chegam, né? Mantendo toda a cultura viva através da forma da oralidade. É como se fossem os nossos mestres na capoeira, né? Que contam a história de como era a capoeira antigamente. Então eles mantêm viva as histórias da capoeira passada através da oralidade. Quando os portugueses chegaram para colonizar a África em 1412, eles conquistaram o Celta, que é o norte da África, que era uma rota muito importante de comércio ali. Porém, os árabes já se encontravam ali e eles tinham uma relação muito boa com os africanos. E eles, percebendo a aproximação dos portugueses, eles fizeram de tudo para afastar os portugueses dali, né, usando essa boa relação que eles tinham com os africanos. Logo, os portugueses estavam muito interessados em colonizar a África e eles estudaram que os árabes não iam deixá-los se aproximar, né, daquela rota comercial. Então eles começaram a estudar a cultura do povo africano, o que era importante para eles, o que não era, e com isso começaram a se aproximar, né, dos africanos, chegando até a se casarem. Isso tudo foi uma estratégia para que eles pudessem estar inseridos dentro daquela comunidade africana ou daquela tribo e para que eles pudessem usar da sua influência, uma vez já ali dentro, fazendo parte daquela sociedade, né, para ditar as regras. Quando os portugueses perceberam que eles já estavam inseridos dentro da comunidade africana de fato, eles passaram a usufruir de várias vantagens, desde comércio de produtos a comércio de pessoas. Então eles se sentiram à vontade suficiente para retirarem a máscara e mostrar de fato para que vieram. Logo eles começaram a atacar os símbolos ancestrais que era o baobá, né, que era um símbolo muito importante. Eles estudaram a cultura do povo africano e perceberam que atacando o baobá eles poderiam desestabilizar emocionalmente e espiritualmente aquelas pessoas. E na região que nós conhecemos hoje como Senegal, ainda é possível encontrar desenhado num tronco de um baobá o brasão do Dom Henrique. Essa atrocidade feita no baobá foi uma forma dos portugueses mostrarem para os africanos que toda a sua ancestralidade, toda a sua cultura não valiam de nada e que quem mandaria a partir daquele momento eram os portugueses. Isso foi uma atrocidade, foi um golpe muito baixo. E a partir desse momento, os portugueses conseguiram transfigurar a árvore da vida para a árvore do esquecimento. A partir desse momento, o povo daquela comunidade africana já se encontrava totalmente desestabilizada, onde eles viraram alvo fácil para o tráfico de pessoas. Logo, os traficantes faziam com que eles caminhassem por longas horas no período da noite para que eles não enxergassem nada e não soubessem para onde estavam indo e nem como retornar para suas casas. Chegavam num galpão e ficavam presos por horas, acorrentados. E antes de embarcarem no navio negreiro, acontecia um leilão. A gente até me emociona. Voltando, gente. Espera um pouquinho. Já me refiz.
Vamos lá, gente. Então, o que acontecia? Antes dessas pessoas serem embarcadas para o navio negreiro, elas eram vendidas, né? Então, acontecia um leilão. E após a compra, elas eram marcadas com ferro para saber quem era o seu dono. E eles fizeram uma atrocidade a partir desse momento, porque eles pegaram toda a crença que aquele povo tinha sobre o baobá e eles falaram para essas pessoas e fizeram essas pessoas acreditarem que elas iam dar volta e voltas no baobá e que elas iam, a partir daquele momento, esquecer quem elas eram, que elas iam esquecer toda a sua ancestralidade, todo o seu povo, toda a sua cultura. Eles fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas e elas ficaram aterrorizadas, porque o baobá é muito sagrado para eles. Então, falar que eles iam dar voltas e voltas no baobá e que eles iam morrer, né? O espírito deles iam ficar ali. Isso foi aterrorizante para eles. E se você for a Senegal, você vai escutar vários relatos de que as sementes dos baobás vinham embutidas nas tranças dos negros escravos, que traziam dentro do navio negreiro toda a sua ancestralidade, toda a sua cultura. E elas foram plantadas, gente, justamente em locais de engenhos, de cafezais, onde os negros trabalharam exaustivamente. Desculpa, gente, é muito difícil, Jesus. Eles trabalharam exaustivamente, né, para construir o nosso país e tiveram de todas as formas possíveis ter na sua cultura, sua ancestralidade apagada, invisibilizada. Isso é muito triste. Então, aqui na minha cidade, Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma das últimas cidades a abolir a escravidão no mundo, né? O maior reduto de negros escravos do estado do Rio de Janeiro, a gente encontra esse baobá imenso, gigante, plantado justamente aonde? Na beira do canal Campos Macaé. Esse canal, gente, é aqui de Campos a Macaé e foi totalmente aberto pelos escravos, pela mão dos escravos, que eu tenho certeza eles estavam cansados em algum momento, com saudade da sua terra, e eles plantaram ali aquela semente que hoje é enorme, aquele baobá. Apesar de todo o esforço que os portugueses fizeram, né, para apagar a memória, toda a cultura e toda a ancestralidade do nosso povo negro, quando eles trazem essas sementes e elas são plantadas aqui no Brasil, o baobá, ele é ressignificado e ele ganha um símbolo de resistência muito, mas muito forte, porque ele sobreviveu à travessia, né, do Atlântico, a todas as atrocidades da escravidão. E hoje a gente encontra vários exemplares que estão aí vivendo para contar a história do nosso povo negro e toda a ancestralidade dele. Que bom que ele foi ressignificado e que as pessoas têm reconhecido o valor do baobá. E o que o baobá tem a ver com a capoeira, Floresta? Eu falo para vocês de coração que se os negros escravos não tivessem trazido as sementes do baobá e plantado elas aqui, eles não teriam de onde tirar forças para passar por tantas atrocidades que eles passaram e para lutar com tanta força pela liberdade como eles lutaram. Então, o baobá é sim importante para todos nós capoeiristas, porque tudo que vem do negro é importante para nós, pois a capoeira surgiu pela ânsia da liberdade. Então, vamos valorizar o baobá. Me conta, tem baobá na sua cidade? Diz aí.